Meus queridos, muito bem, vamos pensar em arqueologia. É interessante, o senhor François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, ele disse no século XVIII que em 100 anos a Bíblia e o cristianismo haveriam de ser varridos da existência e passar à história. Quando Voltaire disse isso, nós não tínhamos praticamente nada de pesquisa arqueológica que pudesse dar qualquer referência mais objetiva e sustentação ao texto bíblico. Vamos nos lembrar que foi especialmente em função da fragilização do Império Otomano, com a presença especialmente de franceses, ingleses e alemães na região do Oriente Médio e vários lugares próximos, que permitiu inicialmente que começassem, a partir da leitura das academias europeias, a questão do estudo da arqueologia. Depois vieram americanos, italianos, outros estudiosos e continuaram esse processo de estudo, mas a arqueologia mesmo, no sentido técnico, ela tem quase em torno de 2 séculos. E um século atrás, o que a gente tem de arqueologia ainda é muito pouco, e para dizer a verdade, hoje, a gente, depois de 5 anos, tem coisa que vocês nem fazem ideia. Por exemplo, a minha reflexão hoje está bem desatualizada, porque só o que o pessoal descobriu em 2013 já daria uma palestra. A gente mal assim para pensar sobre o assunto, a coisa funciona dessa maneira. Então, os estudiosos da arqueologia, quando pensam na arqueologia na região do Oriente Médio, eles trabalham com um conceito um pouco diferente. A ideia não é tanto escavação no sentido que a gente imagina, de cavar buraco. Na nossa viagem do final do ano vai ter direito à escavação, e quem for, se não achar pelo menos uma moeda romana, a gente vai conversar sério sobre o assunto. Existe um morro artificial que é chamado de tela, em função das configurações próprias do lugar, que quando é encontrado, os estudiosos suspeitam daquele morro e vão ver, e lá está uma camada de pedra sobre outra, mostrando que havia uma localidade, uma civilização antiga. Então, uma vez que esse tela é encontrado e começa a ser escavado, ele é dividido em quadrados de 5 metros de cada lado, formando uma grade, e uma mureta de terra, que é chamado em inglês de bulk, entre os quadrados, tem 1 metro de largura e permite a comparação dos objetos encontrados em diferentes camadas, entre os vários quadrados da escavação. A gente pode ter uma ideia, né, como é que a coisa é dividida, para que cada um desses quadrados receba aí uma letra e o número, e os objetos encontrados sejam devidamente classificados. O estudo técnico da arqueologia é fundamental. Então, você pode ver o que é o mais comum usado, que eles chamam de trincheira, é como cortar uma fatia de bolo. Se pega o telo, corta uma parte para ver ali as diversas camadas de época em época, e faz-se essa divisão de organização para poder estudar os objetos que são encontrados. Aqui você pode ver um corte do lado para ver as camadas diferentes que são estudadas, percebidas, identificadas, e os objetos ali encontrados, eles são colocados na época específica a que eles pertencem. Aqui você pode mais ou menos ter uma ideia dos elementos que surgem. Então, eles fazem a separação da parte mais acima até a pedra virgem lá embaixo, onde não existe absolutamente nada. Então, aqui nesse exemplo, claro, se encontra uma casa simples, por exemplo, da época do bronze antigo, coisa de 2.500 até 3.000 a.C. Depois pode-se encontrar algumas expansões e fortificações do bronze médio, aí na metade do 2º milênio a.C. Depois da Idade do Ferro, que em Israel só começa aí por volta do ano 1100 a.C., uma pequena fortaleza do período helenístico, e depois o resto de uma igreja bizantina. Então, quando você pega um tel, corta, você vai encontrar
restos de épocas distintas, de contextos diferentes que são analisados e estudados. Uma vez que o TEL é encontrado, que é feita a divisão, o estudo, se separam ali os bulks, os objetos são, por um grande grupo de voluntários, estudantes, pessoas que fazem parte do projeto, eles pegam e começam a recolher esse material e lavar direitinho e fazer a separação de onde aquilo foi encontrado para que aquilo passe pela avaliação de um especialista que vai observar se tem alguma coisa, porque existem alguns objetos que a gente encontra em tudo quanto é lugar. E alguns objetos são muito particulares, específicos, e se eles têm inscrição, então eles valem muito mais do que o projeto todo. Então, essas coisas são feitas de maneira estruturada e organizada, e hoje nós temos muitas equipes americanas, equipes israelenses, equipes europeias distintas, e que estão fazendo esse processo, esses trabalhos em cerca de 30 mil sítios arqueológicos só em Israel, para você ter uma ideia. Israel tem 21 mil quilômetros quadrados e tem 30 mil sítios arqueológicos, né? Então, eu me lembro uma vez, estava passando com o pessoal na Galileia, e o pessoal, o que é aquilo ali? Aquilo ali são sarcófagos, mas, e está aqui, jogado aqui nesse terreno? Mas isso aí só tem 1000 anos, é muito novo, ninguém se importa com eles, não, é coisa recente, né? Imagina só, 1000 anos, o Brasil tem 500, então é complicado. Aí o pessoal lê a cerâmica direitinho e avalia todo o que é encontrado lá. Numa das nossas gravações em Israel, quando eu e o Dr. Shed estávamos gravando o Evangelho de João, que vai ser lançado, encontramos uma equipe de uma universidade americana que está, nesse momento, mexendo com Betsaida, e vimos tanta coisa interessante que o pessoal está trabalhando ali. Então, para você ter uma ideia como é que isso funciona, dá uma olhada na lâmpada. A lâmpada é uma das coisas mais encontradiças nos sítios arqueológicos. Aí, em função da lâmpada, a pessoa olha e já sabe mais ou menos de quando que ela é. Então, a lâmpada, assim, que o Abraão usava para fazer o Isaac dormir à noite, é mais ou menos desse jeito aí, né? Ela é uma lâmpada do bronze antigo, de mais de 2000 a.C., até um pouquinho depois. Depois você tem a lâmpada do bronze médio, já mudou um pouco, né? Ela é enchida com azeite e depois se coloca lá o pavio, e ela pode ser colocada no lugar para iluminar a habitação. Agora o bronze recente, né, já quase chegando aí na época de Davi, um pouco antes de Josué e dos Juízes, já havia um perfil aí, uma sofisticação para o lugar para colocar o pavio, aí veja, né, o desenvolvimento tecnológico incrível da época. A Idade do Ferro, a coisa ficou mais sofisticada ainda, você vê a lâmpada aí com essa cara diferente. E aí, quando a gente chega nas épocas mais recentes, já sob a influência do ambiente greco-romano, a coisa vai mudar bastante. Uma lâmpada do período macabeu, do período helenístico, olha, a marca grega já está aí, olha a sofisticação do ponto de vista estético, né? Veja, isso aí já está muito sofisticado demais em relação aos outros. Uma do período herodiano, aí bem na época de Jesus mesmo, e uma lâmpada romana antiga, com toda a sofisticação que a gente vai perceber aí no momento de grande força do Império Romano. Então, através disso, o romano recente, também veja todo o detalhamento aí, como a coisa mudou bastante, a gente pode ter uma ideia do que acontece com o arqueólogo, né? Ele entra num lugar, ele vai observar, e quando ele vê aquela lâmpada, fala, nós estamos tratando do século tal, nós estamos na época X, isso aqui remete a tal. Basta uma olhada em alguns objetos que são considerados padrão, ele vai poder identificar muita coisa. Mas, indo para o nosso tema, pensando em arqueologia e hermenêutica, o que a gente pode dizer? Primeiro, é muito importante pensar em termos de arqueologia do ponto de vista mais técnico e objetivo. É claro que nós conhecemos a Bíblia e sabemos que a Bíblia é a palavra divina e que ela contém um registro verdadeiro, mas do ponto de vista técnico, ninguém pode usar como referência de avaliação da realidade um livro que não tem uma proposta de ser um livro necessariamente técnico. Por isso, do ponto de vista da organização do saber nas universidades, a proposta
da arqueologia, ela é técnica e científica. Ela vai avaliar, a princípio, sem querer encontrar ou deixar de encontrar nada que diga respeito, ou a qualquer texto antigo, ela vai avaliar ao máximo possível, objetivamente, o que ela vai encontrar. Uma coisa interessante, se você quiser ver um negócio muito legal, existe uma novidade recente na arqueologia, que são os achados de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é um lugar no interior da Turquia, onde os estudiosos encontraram umas construções gigantescas que está botando todo mundo em desespero. Por quê? Porque a teoria antiga dizia o seguinte, a teoria de inspiração secular, dizia que primeiro surgiram seres humanos nômades, e esses seres humanos que passaram a viver dessa maneira, depois começaram a viver de maneira sedentária, mudando da atividade pastoril para atividade sedentária e começando a fazer cidades. Quando eles começaram a viver em cidade, e tradicionalmente a cidade mais antiga do ponto de vista da pesquisa arqueológica é Jericó, com a torre antiga que pode ser vista lá até hoje. Os restos mais antigos de Jericó, segundo a datação, é 9.250 a.C. E eles, então, avaliando isso, diziam que o pessoal começou a viver em cidade, e como começou a viver em cidade, aí precisou de normas e de ética social naquele ambiente. Daí surgiu a necessidade da religião, segundo essa interpretação. O que eles acharam em Göbekli Tepe? Uma construção gigantesca, sofisticada, com desenhos muito bem elaborados, que eles calculam que seja de 12.000 a.C. Ou seja, Jericó, a coisa mais antiga, as civilizações sofisticadas só começam a surgir na metade do 4º milênio a.C., sumérios, egípcios. Então, Göbekli Tepe é 12.000, é uma coisa impressionante. E tudo indica que eles são nômades, e a construção gigantesca bem feita é um templo. Então, bagunçou a vida de todo mundo, é um negócio muito interessante que está colocando o pessoal para pensar sobre o assunto. A proposta, portanto, é técnica, é científica, permite a compreensão da vida de uma certa época em determinado lugar, analisando aspectos que envolvem a economia, as relações sociais, a maneira como se organiza, se constrói a vida. E é importante também, às vezes a pessoa chega e escuta, pastor, eu estava querendo estudar sobre a Trindade, a arqueologia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Então, eu falo, veja, a arqueologia, ela não tem condições, né, de provar aquilo que está fora do seu escopo. A arqueologia, ela vai encontrar localidade, ela vai avaliar os objetos, as ruínas encontradas, descrever as relações sociais, tudo o que foi encontrado de informação, mas ela não tem como provar doutrinas, ela não tem como entrar em aspectos teológicos específicos. Algumas coisas que são encontradas, sim, vão ter uma interação significativa com o texto bíblico, mas assim, ela não é a varinha de condão dos indivíduos que querem achar que todas as coisas podem ser comprovadas, e tem muita gente que tem literatura sobre o assunto, que é uma literatura não séria academicamente. Esses dias eu vi, alguém me entregou um material de um indivíduo que disse que descobriu não só a Arca da Aliança em Jerusalém, mas achou o lugar que tem ligação da Arca com o lugar onde Jesus foi sepultado, e viu em cima da Arca a gota de sangue que caiu sobre ela no momento da redenção universal, e queria ver se eu tinha como comprovar isso. Eu falei, olha, eu acho que a ideia é muito bonita, mas como criatividade, como referência objetiva, não é o caso. No entanto, apesar da proposta da arqueologia de ser uma ciência, há um fator hermenêutico nos seus achados. Em Israel mesmo nós temos duas escolas, a escola de Jerusalém e a escola de Tel Aviv. E a escola de Tel Aviv, ela acompanha o que muitos chamam de perspectiva minimalista. Não só reduz a história do Israel monárquico, mas também, e a história de Israel de modo geral, mas também sugere que o que realmente existe é quase nada da relação da arqueologia com a Bíblia. Um dos principais defensores dessa proposta é o Dr. Israel Finkelstein, que é bastante conhecido no meio acadêmico, e que recentemente, por causa de uma descoberta muito importante, que o Finkelstein tem dito,
é que os achados do Israel antigo da monarquia são tão simples e limitados que não é possível que tenha existido um reino como o de Davi e de Salomão. Então, as descobertas atribuídas à época de Salomão foram todas colocadas por ele para um século ou 2 séculos posteriores. Geralmente ele relaciona com a época de Acabe. Até que, recentemente, na verdade, no ano passado, pesquisas feitas com arqueologia, hoje altamente sofisticada do ponto de vista, inclusive, de exames detalhados com auxílio de computadores, comprovou que a atividade de exploração de minério no sul de Israel, na época de Davi, é suficientemente grande, maior do que ele poderia sugerir, o que mostra que havia uma atividade muito mais intensa do que uma simples sociedade de meia dúzia de pessoas que eram praticamente uma realidade tribal. Então, a proposta hoje caminha na direção de fortalecer a ideia de que a época de Davi e de Salomão era muito mais sofisticada do que os minimalistas querem sugerir, enquanto a Escola de Jerusalém, por exemplo, nós temos uma proposta já muito mais em sintonia com o texto bíblico e uma aceitação de que a Bíblia é um material que merece consideração na hora da investigação sobre o assunto. Então, às vezes você fala, não, mas isso aqui a arqueologia descobriu, mas a arqueologia também tem a sua linha e avaliação. Mas o que de fato a arqueologia traz para nós de valioso do ponto de vista da hermenêutica? Primeiro, ela vai prover a todos os interessados de informação sobre o pano de fundo de um texto. Você lê um texto, a história está ali, você tem o seu horizonte de interpretação a partir da sua realidade, você é filho do seu tempo, está ligado ao seu zeitgeist, e não faz ideia do que acontece lá, qual é a realidade, o que está em volta, qual que é o ambiente. Então, a descoberta, por exemplo, do tanque de Betesda foi muito importante para entender todo o pano de fundo do texto que é mencionado lá no Evangelho de João. Além de prover informação sobre o pano de fundo, ela dá informação complementar para o relato bíblico. Porque a Bíblia é um texto seletivo. Ele tem a intenção do autor que está descrevendo a coisa da perspectiva primordialmente teológica na discussão. Ele não vai entrar em detalhes que não vem ao caso. E quando você tem a ideia, por exemplo, a Jerusalém mais antiga, ela foi recentemente escavada e estudada. Essa Jerusalém mais antiga, que é a Jerusalém original do tempo dos Jebuseus, da conquista de Davi, para a gente ter uma ideia que Jerusalém é essa, complementando o relato bíblico, tudo aquilo que a arqueologia estuda é fundamental para a gente poder ter uma compreensão mais ampla da realidade. Estabelecer a cronologia da época. Pouca gente imagina que a gente não tinha como saber direito a cronologia dos textos bíblicos, porque quando você lê a história da monarquia, fulano viveu tantos anos, foi rei, morreu e o fulano reinou em seu lugar. Mas a partir do quê? Quando eles descobriram o obelisco negro de Salmaneser III e encontraram uma referência ao rei Jeú pagando o imposto lá para o rei da Síria, como a Síria é uma potência que tinha registros em grande quantidade, a gente sabe que isso aconteceu entre o ano 841 e 840 a.C. A partir dessa descoberta, relacionando com o reinado de Jeú, foi possível traçar uma cronologia tecnicamente aceitável do texto bíblico, e isso é relativamente recente. Contribuir para a interpretação do texto. A Torre de Babel, mas que história mais estranha, isso não faz sentido. Não faz até a pessoa ver um zigurate babilônico, que é exatamente a cara da Torre de Babel, que o texto tem a ver com essas referências que aparecem no mundo antigo. Quem lê a história de Abraão, Sara e Agar fala, mas que loucura é essa? De fato, Deus tinha que ficar muito bravo com Abraão. Que história maluca é essa de Sara entregar a sua escrava para ficar com Abraão e ter um filho por meio dele? Isso não faz sentido. Não faz. Até que eles encontraram as tábuas de Nuzi. Uma cultura também semítica que fala da realidade de quando uma mulher não podia dar à luz, ela tinha o filho por meio da sua escrava. Era uma espécie de lei, era uma espécie de previsão
do que acontecia na época, e inclusive a palavra usada para escrava no texto hebraico, para Sara, envolve a escrava da mulher, e não a escrava necessariamente do homem. Geralmente se prefere a palavra amá e não a palavra shifra. Consequentemente, você tem uma perspectiva diferente. Peraí, então o que Abraão fez foi lançar mão, juntamente com Sara, da realidade do cotidiano. Ele não teve uma ideia mirabolante, assim, jogou o dado, eu falei, o que eu vou fazer hoje? Não, aquilo tem sentido. A gente vai, portanto, compreender muitos elementos que ajudam a, de fato, perceber o que o texto tem a nos dizer. A confirmação histórica do relato do texto. Até quando a gente vai com os grupos lá, o pessoal pensa, escuta, o que a gente tem aqui? Não, aqui a gente tem 100% de certeza, aqui tem uma probabilidade muito alta, aqui é possível, e aqui é para o turista bater foto, não tem nada a ver com a realidade. Então nós temos Cafarnaum, foi descoberta a vila, a cidade, foi descoberta uma sinagoga que é do 4º, 5º século, debaixo dessa sinagoga um pavimento de pedra diferente, escura, que é do 1º século, e é muito mesmo provável que é a sinagoga onde Jesus esteve. O tanque de Siloé, papel do tanque de Siloé, quem poderia imaginar, por exemplo, o tanque de Siloé era fundamental para peregrinos que vinham em Jerusalém se lavarem, se purificarem, para depois pegar um caminho que foi descoberto agora recentemente e foi refeito para que ele subisse direto até as escadarias das portas de Hulda para poder entrar no templo, porque ele tinha que se banhar e se lavar nos mikvaot, ser purificado para poder entrar no templo. Então, entendendo isso, você pode entender, de fato, a confirmação histórica do texto e o nome de Pilatos. Pilatos é uma realidade, até que em 1961, uma escavação em Cesareia Marítima achou a placa com o nome dele junto com o imperador Tibério. Então, você não tem só o texto bíblico como uma referência externa, está lá o nome de Pilatos escrito em Israel como uma confirmação histórica definitiva. Talvez, do ponto de vista hermenêutico, uma das referências mais valiosas é permitir a compreensão de culturas paralelas, que são fundamentais para entender o texto bíblico. É interessante quem lê o Salmo 29, começa a ler e fala, a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor corta os céus, ela retorce os carvalhos, você vê aquele negócio todo, e você fala, o que é isso aqui? Quando você pega um estudioso como Dr. Mitchell Dahoud, que estudou demais a cultura ugarítica, que é uma cultura semítica semelhante à cultura hebraica em vários aspectos, não só se estuda os padrões literários, mas a realidade é que o Salmo 29 é uma contenda contra Baal, que é o senhor da tempestade, que é o senhor das nuvens. Então, aquele salmo assim, que você lê antes de dormir, assim, para ficar calmo, você nem pode imaginar quanta controvérsia existe de uma espécie de apologética, marcada por tremenda polêmica, e que é percebido depois de se descobrir cultura ugarítica, cultura acadiana. Vários elementos são entendidos a partir da compreensão do mundo no qual Israel vivia em épocas distintas. Permitir análises linguística e literária que permite interpretar o texto. A gente lê as alianças. Aliança de Deus com Noé, com Abraão, com Davi. Mas o que era uma aliança? Dava vontade assim, o pessoal, vamos fazer uma aliança? Vamos, que bom, amém, Deus abençoe. A aliança estava fundamentada num tipo de documento padrão que existia no mundo antigo. Há um documento, por exemplo, de concessão real de terras, que era o paradigma de um tipo de aliança unilateral e incondicional. Mas quando você vai ler, por exemplo, a aliança mosaica, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5, você vai ver que ela segue o padrão dos tratados hititas internacionais de suzerano e vassalo. Portanto, ler o texto, para poder entender, não é simplesmente, entre aspas, uma leitura teológica ou uma leitura de qualquer tipo. Que literatura é essa? De que pano de fundo ela vem? Como é que ela é entendida? Aí você percebe, por exemplo, que essa aliança, ela é condicional, ela exige a fidelidade da parte do vassalo que está debaixo do suzerano. Portanto, quando Israel quebra a aliança, faz todo sentido Deus dizer, olha, então eu vou trazer julgamento sobre vocês.
A aliança davídica não é assim, por isso ela é sustentada unicamente pela determinação divina e ponto final. Quando se busca um lugar para a nova aliança em Jeremias 31, é porque a antiga aliança foi quebrada, por isso o povo vai receber julgamento. Então, esses elementos são extremamente valiosos, importantes, e muita pesquisa decorrente da arqueologia, especialmente literária mais recentemente, tem trazido luz a diversos textos de uma maneira muito valiosa para a compreensão do texto, especialmente se a gente estiver bastante interessado nela. Vamos então deixar um pouco a nossa reflexão e partir para algumas coisas bem concretas e objetivas para vocês deixarem a entrada, né, aí, deixarem, vamos para o prato principal, vamos ao buffet, já que a gente está aqui no Majestic, né, e nada mais contextual do que isso. O templo de Tel Arad foi construído por volta do 8º século a.C., está num excelente estado de conservação e confirma a existência de santuários no Israel da época dos reis. Quando a gente vê aquela questão, a teologia do Deuteronômio e de boa parte do texto dos livros, fortalece muito a ideia do lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, fala dessa questão, deixa entender que existe essa ideia de santuários, né, de outros que vamos competir com o santuário central, e vejam só o que eles acharam: o único santo dos santos preservado que já foi encontrado. O santo dos santos do templo de Jerusalém, não dá nem para a gente dizer amém, porque ele não foi encontrado, né, de jeito nenhum. O resto do templo está debaixo do monte do templo, onde ninguém pode mexer. Mas, o que o pessoal em Arad fez? Eles conheciam o templo de Jerusalém, falaram, vamos fazer um igual? Vamos, e fizeram. Fizeram um templo baseado no Jerusalém, e o único encontrado, que está à disposição lá no sul, no deserto, em Arad, foi achado e tem um modelo. Inclusive, o modelo está reproduzido dentro do Museu Arqueológico de Jerusalém, e é um negócio assim, impressionante. Mexe com a gente, né? Chega, puxa vida, assim que era o santo dos santos. Bom, eu vou mais devagar, senão a gente começa a receber o poder aqui, a coisa fica difícil, né? As ruínas de Megido ou Megido. Megido tem ruínas de 30 cidades construídas, uma sobre a outra, são 26 camadas de 7.500 a.C. É a melhor aula de arqueologia que alguém pode ter. Cidade importantíssima na época egípcia. A gente foi encontrado muita coisa dos egípcios lá. Hoje a gente entende muito mais claramente a disputa da terra pelo poderio egípcio, a partir especialmente do século XV a.C., e os hititas, que surgiram na região da Turquia central ali. Tanto é que o primeiro tratado de paz da história foi entre o Hattusílis III e o Ramsés II, de 1260 a.C., Tratado de Kadesh, cuja cópia está lá na ONU para representar essa ideia de paz, que não costuma ser muito comum na civilização humana. A época cananita, um altar cananita de 2.300 a.C., onde se fazia um sacrifício, encontraram o altar inteiro, e Megido vai se tornar uma das principais cidades de Salomão. Tem construções enormes, com os estábulos, juntamente com Gezer e Hatzor, e só em Megido a gente compreende o Apocalipse. Olha, dá uma olhada no perfil aí do colosso que é Megido, e o interessante é que aí você entende, Megido é a cidade mais importante de Israel do ponto de vista do controle estratégico militar do mundo antigo. Por isso todo mundo quer pegar Megido e dominar. Então, nesse sentido, quando o Armagedon vai falar de uma batalha final, não tinha outra ideia. Todas as batalhas importantes, até do século XX, foram disputadas em Megido. Aí você entende o que significa em função do que a arqueologia revela para a gente. É uma visita ao alto, lá embaixo você pode ver o altar cananita de 2.300 a.C., e aqui pode vê-lo mais de perto, dentro de tantas outras coisas, nesse gigantesco sítio arqueológico. Uma das coisas impressionantes que revela para a gente elementos da época patriarcal é uma porta de cidade encontrada no norte de Israel, quase na fronteira com o Líbano, que é uma porta de cidade, mas uma porta feita de adobe. Essas cidades não conseguem sobreviver. Nenhuma porta desse tipo foi preservada no Antigo Oriente Médio, só essa. E se você ler Gênesis 14, fala de Abraão, depois da guerra lá dos 4 reis contra os 5, quando entra em perseguição, ele vai parar em Dan e achar a porta da cidade de Dan dessa época.
ela marca a época de imigração de semitas ocidentais, fazia parte da rota da chegada daqueles que vinham da Mesopotâmia para a terra de Canaã, e fica num lugar que é chamado de Tel Dan, e aí você pode ver a porta dessa época, que tem cerca de 3.800 anos de existência. E uma surpresa, né? A maneira como era construída era exatamente com aquele tipo de arco que a gente estuda em arquitetura, que se diz que é um arco romano. Romano, há controvérsias, parece que o pessoal já sabia. Que mundo era o mundo de Israel antigo? Acharam correspondência, inclusive em Meguido. Antes de Israel estar na terra e dominar, na época do Império Médio Egípcio, na capital, em Amarna, eles acharam um acervo de correspondência, escrito em acadiano, entre Israel, entre as cidades, que eram cidades independentes, né, vivendo sem controle central, entre elas e o rei do Egito. Essas cartas fundamentais, 380, revelam detalhes sobre a vida, sobre o comércio, sobre o tipo de sociedade que existia na terra, objetivamente, na ocasião um pouquinho anterior à chegada dos israelitas. 380 delas foram encontradas, 21 estão em exposição no Museu do Cairo, lá no Egito, e elas então são muito valiosas para a compreensão desse mundo antigo. A estela de Merneptah, isso é extremamente valioso. O faraó Merneptah, por volta de 1220, vai para a terra de Canaã e faz menção das suas incursões lá. Ele gravou numa estela grande, em negrito, em granito, perdão, dizendo, bem, uma pedra negra, e ele menciona Israel pela primeira vez na história. Isso é interessante porque não é um registro bíblico. Os mais críticos antigamente diziam que toda a história de Israel tinha sido inventada recentemente, por volta do século VII e VI, e que eles criaram uma história para se sentirem felizes, e que essa história não tinha fundamento nenhum. Aí você tem um registro de um faraó no Egito dizendo: eu cheguei na terra, encontrei Israel, acabei com ele. Parece que o pessoal gosta do assunto faz tempo, né? E não tem mais semente nenhuma, e na verdade ele não conseguiu fazer isso, é conversa de rei, mas ele comprova que existe algo chamado Israel. Olha que coisa interessante, os desenhos e gravuras encontrados no Egito vão mostrar a presença, você pode ver a diferença entre egípcios e semitas, que foram encontrados lá, que podem ou não, dependendo aí, nós temos pouca informação objetiva para chegar a alguma conclusão definitiva, mas que mostram a presença de semitas no Egito e semitas entre outros grupos étnicos distintos numa época aí em torno do Império Médio. A escravidão no Egito, o papel que ela tinha, devido à grande quantidade de construções, só pirâmides no Egito tem 106. Fora mastabas e outros monumentos com gravações. Um grupo nosso, quando a gente foi, conseguimos entrar no lugar e ver pinturas de 2100 a.C., uma coisa realmente impressionante. Além disso, nós temos o calendário de Gezer, a segunda mais antiga inscrição hebraica, que está no Museu de Istambul e que mostra, você pode olhar aí do lado, né? Esse é o primeiro palm top, era o tablet da época, né? Mudou um pouco, os modelos atuais são distintos, né? Mas você pode ver a escrita em paleo-hebraico, que é uma referência quando se planta e o que se planta em cada época do ano, isso de 3.000 anos atrás. Calendário de Gezer, muito valioso e importante, foi superado recentemente por uma outra inscrição que vocês vê. Na cidade de Davi, a cidade antiga, a cidade dos Jebuseus, que está em Jerusalém, nós temos ruínas de épocas diferentes. Uma parte das muralhas encontradas é da época dos Jebuseus, parte é da época do cerco babilônico. Acharam a casa de um cara que foi queimado pelo Nabucodonosor, descobrindo que até o cara é rico, porque ele tinha banheiro particular. Quem tem banheiro em casa só pode ser milionário. Onde já se viu uma pessoa tem tanto luxo assim? E encontraram o RG, não sei se tem o SIC e o telefone, mas o RG do Jucal e do Gemarias, que são mencionados na Bíblia da época de Jeremias, e a casa queimada da época da Babilônia. Aí você pode ver a muralha, bem antiga. Essa
a parte com colunas no meio é a casa queimada do indivíduo chamado Aiel, e nós temos a referência aí, muito impressionante. Isso só foi assim trabalhado, escavado, detalhado com mais atenção só depois de 2005. O Palácio de Davi, será que é? Eu até podia dizer isso para vocês, agora encontraram um outro, esse ano, no final do ano passado, um palácio gigante, enorme, em Ribeiro Caiafa, não muito longe de Jerusalém, que eles descobriram que é da época davídica, mas ninguém sabe o que é, porque a Bíblia não menciona nada, pode ser até um outro palácio, que o texto bíblico não dá todos os detalhes, e eles estão aí estudando, em breve vai ter informação recente sobre isso. Ano passado eles descobriram a primeira prova de que Belém era uma cidade que funcionava de fato na época dos reis de Israel. Acharam o comprovante do pagamento do imposto do sujeito de Belém em Jerusalém. Pensa que é só você que paga, né? Mas desde aquele tempo já era assim. Palácio de Davi, encontrado na cidade mais antiga de Jerusalém, foi datado do século X, não se tem certeza absoluta de quem era, porque não acharam nada escrito. Há uma grande chance de ser o Palácio de Davi, conforme os estudos da doutora Eilat Mazar, que, aliás, recentemente, em 2009, descobriu umas outras fortificações, que não estão aqui, que ela atribui a Salomão, e podem ser as primeiras referências concretas a Salomão na cidade de Jerusalém. Olha só a fortificação, o tamanho do espaço que nós encontramos lá em Jerusalém. É muito interessante observar como a construção é grande, e isso sendo de 3.000 anos atrás, é claro que isso tinha que ser alguma coisa muito valiosa, muito especial. Agora, aqui nós temos algo muito impressionante. Chama-se a inscrição de Tel Dan. Lá naquele lugar que a gente viu, onde está a porta, eles acharam em 1993 uma inscrição em paleo-hebraico, e faz referência à casa de Davi. Por que é tão importante? Porque antes se dizia que não existe casa de Davi. Davi, ele tinha uma meia dúzia de amigos, vivia num grupo de pessoas, era quase que uma tribo, e então ele foi um chefe desse pessoal, e o pessoal acha que é rei, mas assim, não é bem o caso. Quando você vai encontrar uma referência 100 anos depois, posterior a Davi, do século IX, possivelmente escrita por Azael ou pelo filho dele, que foi achada casualmente na escavação em Tel Dan, isso impressiona porque não havia evidência material da existência de Davi e do seu reino, que era exatamente a grande crítica levantada. Essa inscrição é achada, ela comemora a vitória de um rei sírio sobre Israel e Judá. Em 1994, encontraram mais duas peças que, ligadas à primeira, mencionam Israel, Jorão, Judá e Acasias. Essas novas linhas diziam: eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e eu matei Acasias, filho de Jorão, rei da casa de Davi. Dá uma olhada aqui, né? Não sei como é que está o seu paleo-hebraico, talvez você esqueceu um pouco. Você pode ver na coluna ali do meio, né, bem aqui, está vendo? Isso aqui é um D, Dalet, né? E aqui você tem o Vav, aqui está Davi. Essa expressão da Beit David, casa de Davi, dinastia do rei encontrada. A inscrição, ainda que seja discutível, todos os detalhes, é a mais antiga referência extra-bíblica sobre Israel que aparece em escrita semítica antiga. Porque a escrita egípcia é diferente. Então ela menciona, mas dentro de Israel e com a escrita semítica é a mais antiga que a gente conhece. Ela relaciona a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas que acabam comprovando que os reinos de Israel e Judá não só existiam, mas eram importantes na época. Aí está, né, o texto com a tentativa de tradução. Aí tem o texto em inglês fazendo menção à tradução com o que eles realmente encontraram, e é realmente impressionante. No mesmo lugar está a cidade de Dan. Mas é interessante, porque o pedaço da cidade de Dan, que eles conseguiram escavar e encontrar no seu estágio final, mesmo que a cidade seja antiga, é da época de Onri e Acabe. E aí você pode ver o que é uma muralha israelita do 9º século, com as suas limitações. Claro que a muralha não está completa, mas você tem uma ideia do tamanho dessas cidades, de quantas pessoas devem estar lá, e consegue ter uma ideia bem mais clara e objetiva. Observe como a estrutura de sustentação é simples, né? Pedras grandes com pedras menores, colocadas de uma forma justapostas e encaixadas, e com uma leve inclinação para que a muralha seja sustentada. A estela de Mecha, pedra moabita, descoberta
aí há já um certo tempo, de 830 a.C., menciona Deus de Israel, menciona o rei Onri. O original está em Paris, tem uma cópia muito bem feita em Amman, e em outros museus importantes. Olha a quantidade de texto encontrado nessa pedra moabita, que vai falar sobre o rei Mesha ou Mesa com o seu poder que ele atribui ao deus Camus, o deus de Moabe, a terra lá de Ruth, né? E ele vai dizer que ele perdeu as batalhas contra Israel, porque o deus Camus estava bravo com ele, mas agora ele será vitorioso confiando no seu Deus, refletindo exatamente o tipo de enfoque que nós encontramos em diversos textos do Antigo Testamento. Uma das coisas que talvez chama mais a nossa atenção, especialmente quando a gente lembra de gente como Voltaire e outros críticos, é a ideia de que Israel tinha tido condição de sustentar, especialmente falando de Judá e Jerusalém, o cerco assírio que veio contra a cidade. Isso era completamente impossível. Eles não só encontraram o túnel que Ezequias fez para defender a cidade, por volta de 700 a.C., no fim do túnel, porque o túnel foi construído de um lado e de outro, e o pessoal se encontrou no meio. Ninguém sabe até hoje como, não tinha GPS. Como é que a galera começa na rocha de um lado e de lá eles se encontram? Como é que eles se acharam? E no lugar onde a gente vê a marca dos martelos, das ferramentas, onde eles se encontram, acharam uma placa que é chamada a Inscrição de Siloam, que está no Museu de Istambul, o selo com o nome de Ezequias, as construções de defesa de Jerusalém mencionadas, especialmente nos textos de Reis e de Crônicas, e o relato dos assírios sobre a história, que está no Museu Oriental de Chicago, a peça original chamada O Prisma de Senaqueribe. RG do Ezequias, não reclame do seu, tem aparência melhor do que esse que aparece aí. A referência de 2 Crônicas 32, né? Sírio Senaqueribe, que tentou guerrear contra Jerusalém, e que Ezequias mandou fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. E aqui você tem a entrada para o túnel, em Jerusalém. A gente já teve a oportunidade de atravessar ele inteiro, tem 530 metros, é bastante apertado, e é uma experiência assim que é interessante. Tem coisas boas, mas também um pouco, quem não gosta de lugar fechado, precisa fazer uma oração forte aqui, que o negócio é complicado. O túnel, então, lá dentro, né, escavado na rocha, e a inscrição de Siloam, que está no Museu de Istambul, que dá detalhes de como que a construção foi feita. Lá que eles dizem que veio o martelo de um lado, o martelo do outro, e eles se encontram no meio, e aqui está a foto da peça original no museu, e aqui, se você não entendeu de baixo, pode consultar em cima, né, o palio hebraico, para ver os detalhes do que acontece lá. Outras ruínas encontradas também aparecem aí, né? Você tem os detalhes dessa inscrição e como é que a coisa foi feita na época em que a cidade foi defendida dos assírios, e o prisma de Senaqueribe, descoberto no século XIX, relata a campanha militar de Senaqueribe. Senaqueribe chegou a dizer o seguinte: isso aqui que é Jerusalém, é esse negócio, pessoal, folga para todo mundo, depois a gente conquista. Tal foi o desprezo, acharam isso na Síria. Muito interessante. Olha o que ele diz, né? Veja só onde começou esse negócio de contar a história não tão bem contada. Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu a mim. Então assediei 46 das suas cidades, fortalezas muradas, e vilas pequenas numeráveis ao seu redor. Eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência geral, como pássaro na gaiola. Foi o melhor que ele pôde arrumar. Não podia contar uma história dizendo, não consegui conquistar Jerusalém. Eu deixei ele bem preso lá, ele não saiu. Cilindro de Ciro, em 538, que muita gente achava muito estranho. Que história é essa do rei Ciro deixar o pessoal ir para Jerusalém, construir templo do Senhor? Isso é história que esses judeus estão contando, mas não é verdade, não. O texto de 2 Crônicas 36, 22, eles encontram o cilindro que fala da política internacional do Ciro, exatamente de manter uma relação de paz com os povos e permitindo que eles tivessem uma relativa liberdade religiosa. Olha aqui que eu mencionei, o obelisco negro do Salmaneser III. Aparece Jeú diante do rei, pagando tributo, e nós sabemos que isso é ano 841, 840, extremamente valioso para fazer a compreensão do eixo histórico de organização cronológica das Escrituras. E acharam não só isso, mas também 3 reis israelitas pagando tributo ao rei da Síria, que aparece aí. Outras coisas interessantes e valiosas.
Acharam uma inscrição com o nome do rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Lembra de Isaías capítulo 6, verso 1? Uzias reinou de 792 a 740 a.C. Ele morreu e faz muito tempo. O que o pessoal fez? Mudou os ossos de Uzias de lugar. Quando mudaram, botaram a placa. Aqui está o rei Uzias descansando, favor não perturbar. Anos 50, acharam, veja que a escrita já é hebraico quadrático mais recente, não é paleo-hebraico, então a gente tem ideia. Como é que é o altar descrito na Bíblia? Acharam um em Berseba, do século VIII. Esse altar está bonito, organizado, você vê que ele não é suficientemente ortodoxo, já está fora da doutrina. Daí que começa o problema. As pedras estão muito bonitinhas, elas não deveriam ser lavradas, tinham que ser brutas, isso aí já está sofisticado demais. Então esse altar original foi encontrado e reflete o altar do holocausto que a gente tem descrito aí nas escrituras, tanto em relação ao tabernáculo como ao templo. Lembra do Jeroboão II? Não. Então, quem é o Jeroboão II? O grande rei do Reino do Norte, que reinou de 793 a 753, época de Amós, e que teve o grande momento de prosperidade do Reino do Norte, Samaria. Acharam o selo dele, com referência ao servo dele, escrito o nome do Sema e do Jeroboão no selo. Descoberto em Meguido, século VIII, infelizmente, o selo sumiu. Alguém pegou e desapareceu. É uma das grandes tristezas de um material tão valioso que desapareceu lá. Altares israelitas, tanto o altar de Berseba como o altar menor. Lembra do altar do incenso? Nós temos um desse em Arad, paz para remover cinza, detalhes interessantes em relação ao culto. Aparece aí. Em 2005, o que o pessoal encontrou? Havia uma sugestão antiga que sofisticação de conhecimento, de estudo, só foi uma realidade muito posterior. Nos tempos antigos, a maior parte das pessoas não sabiam escrever era raro demais. Eles acharam a cartilha, não é o caminho suave, mas é parecido, o abecedário de Tel Zait, feito numa pedra de calcário. A pedra foi incorporada na parede de um edifício ao lado de uma inscrição, voltada para o interior de uma sala, cerca de 3.000 anos atrás. É não só escrita, mas um abecedário, uma ferramenta educacional da antiguidade hebraica, achada a 50 quilômetros de Jerusalém. Está aí, né, a ferramenta, os exercícios feitos em paleo-hebraico, muito impressionante. Isso aqui é realmente algo para lá de especial. O que acontece? Por que é que a gente não tem mais material escrito? Porque pergaminhos são materiais relativamente recentes e papiros não duram muito. Com raras exceções, temos bons papiros encontrados no Egito. Portanto, coisas escritas da época antiga são muito raras. E o que a gente sempre espera é achar alguma coisa escrita num caco de argila, num óstraca, ou coisa parecida, e qualquer inscrição é muito valiosa. Pra você ter uma ideia, Herodes tem 11 construções gigantes de Herodes o Grande em Israel. O templo, que é grandioso, de Herodes, Cesareia Marítima, palácios, Massada, tudo isso. Nunca ninguém tinha achado nada com referência objetiva e concreta do Herodes. Até que acharam o quê? A garrafa de vinho do homem. Acharam, escrito do lado, né, naquela parte que segura, pertence a Herodes. Alguma coisa concreta, objetiva foi, mas ninguém tem dúvida disso. Então é muito difícil. Eles acharam um amuleto de prata com o texto da bênção sacerdotal de Números capítulo 6. E isso é da época da monarquia antiga, 7º século. Então, o pessoal que tinha uma visão excessivamente crítica, achando que o texto, por exemplo, de Números ou de vários textos do Pentateuco tem que ser muito tardios, tem uma dificuldade com isso, porque por esse texto já ser amuleto e ser usado, e ser uma referência, ele tem que ter uma história mais antiga, no mínimo. A bênção sacerdotal são 2 amuletos muito pequenos, o mais antigo texto da Bíblia jamais encontrado na história e que está em exposição no Museu Arqueológico de Jerusalém. Embaixo você tem em paleo-hebraico aí o tetragramaton, o nome de Deus em paleo-hebraico. A inscrição de Hirbet Keafa, que é de 2008.
Aí você tem a localização, acharam lá a sala cultica e a inscrição hebraica mais antiga já encontrada que aparece ali. E é interessante isso, né? Porque essa inscrição, que agora dá para você ver um pouquinho mais aí como é que ela foi escrita, ela tem esse texto: não farás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva, faça justiça ao órfão, ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre e a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, proteja o pobre e o escravo, sustente o estrangeiro. Muito interessante, um texto de enfoque tão social, de uma época tão antiga, mais antiga inscrição encontrada. Manuscritos do Mar Morto, sei que esse a gente conhece bastante, mas pelo menos para a gente ter uma ideia do qual é o significado disso. Aqui é o refeitório da comunidade de Qumran, onde a gente tem ideia, pelo tamanho do refeitório, você imagina quantas pessoas estão ali. Não mais do que 150 estão o tempo todo nesse lugar onde foi, que era o quartel-general da comunidade de Qumran. Olha só o que eles acharam nas descobertas que foram feitas de 47 a 56. O que a arqueologia faz? Um exame de paleografia, pelo tipo de letra você desconfia de onde é. Os especialistas calculam uma data de 250 a.C. a 50 depois. O exame arqueológico, propriamente dito, de 223 até 70, que são as lâmpadas, os cacos, os objetos encontrados. A datação por carbono 14, de 209 a 80 depois de Cristo. A maioria dos objetos, exatamente do primeiro século e do primeiro século antes de Cristo, que foi encontrado lá. O que eles encontraram de fato? 206 textos bíblicos em hebraico, grego e aramaico, 550 textos hebraicos não bíblicos, alguns outros aramaicos e gregos, e o texto bíblico 1000 anos mais antigo do que a gente tinha à nossa disposição, e que se confirmou uma preservação de texto inusitada em toda a história humana, algo bastante surpreendente. Aqui você tem aí parte de Isaías encontrado na quarta caverna, um material extremamente valioso, a maior descoberta arqueológica do século XX de importância para os estudos bíblicos. Olhando para o Novo Testamento, rapidamente, a gente tem algumas coisas interessantes que merecem atenção. A estela com o nome de Pilatos em Cesareia, um barco da época de Jesus, que foi encontrado por causa de uma seca do Mar da Galileia e foi restaurado, e dá para ter uma ideia como é que era essa navegação. Aliás, antes que eu me esqueça, abriu agora, Magdala, cidade de Maria Madalena, descoberta a sua importância, como é que ela era sustentada, e acharam a única sinagoga, de fato, da época de Jesus. Está começando a visitação recentemente, porque todas as sinagogas que tinha eram do primeiro século. Mas não era exatamente da época do ministério de Jesus. Então é algo muito valioso. O lugar onde se punha as taras de pedra para pôr vinho em Caná da Galileia, a sinagoga de Cafarnaum, possível lugar do Gólgota, o jardim do túmulo, aí nós temos uma discussão, e o tanque de Siloé, que só foi confirmado em 2005. Várias coisas no Novo Testamento, destaque para os papiros mais antigos. John Ryland, 52, texto de João 18, papiro Bodmer, importante, dos mais antigos do Novo Testamento. Nós temos aí o P46 também, uma referência ao texto de 2 Coríntios, e um detalhe interessante, que a gente estuda a história antiga e não faz ideia, que enquanto textos clássicos têm um número reduzido de cópias, o Novo Testamento, contando todos os seus fragmentos, tem 24 mil. E o texto mais recente do Novo Testamento, que é por volta de 125, 130, ele é 30 anos posterior à confecção da obra, é algo que não existe em nenhum outro documento da história humana. Seguramente, há pouco texto de crítica textual que a gente possa considerar tão bem preservado como esse. A referência a Pilatos, foi encontrada essa placa com o nome dele, você até consegue ver aí, ó, em 1961, no Teatro de Cesareia Marítima, a famosa Cesareia onde Paulo foi preso, Cesareia de Herodes, foram encontrados a referência a Pilatos. Cafarnaum, está vendo a sinagoga posterior do quinto século, toda sofisticada, bonita, debaixo dela tem um pavimento escuro da cor dessas pedras, da vila de Cafarnaum, e essa base é a possível referência, realmente clara, que a cidade é muito pequena, da sinagoga onde Jesus esteve. É interessante, você olha, e depois você olha para a porta da sinagoga, a descida lá embaixo,
está a casa de Pedro. Aí você entende Marcos capítulo 1. Jesus, terminando de falar, foi convidado para ir à casa de Pedro. Ou seja, acabou a pregação, o pastor vai almoçar na casa do irmão. Nada de novo debaixo do sol. Casa de Pedro, Cafarnaum aí, você pode ver, realmente é uma referência muito provável. Recipiente para jarros de vinho achado em Caná da Galileia, lembra que é onde colocava o jarro sobre eles, que é citado em João. O barco do primeiro século, que foi, cheguei a ter a oportunidade de conversar com o indivíduo que achou 12 madeiras distintas, um barco bastante valioso, reconstruído e preservado de maneira especial. O tanque de Betesda, interessante o tanque de Betesda, o possível açude do lavandeiro de Isaías, o tanque que é mencionado em João capítulo 5. O tanque de Siloé, só confirmado, olha que coisa interessante, havia um tanque de Siloé tradicional em Israel, que era visitado e era bizantino, bem posterior. Só em 2005 eles confirmaram, com pedras herodianas, com constatação que acharam o tanque de Siloé legítimo, verdadeiro, que aliás foi escavado à metade, porque a outra metade, por razões outras, não é possível mexer. Aí você tem o grupo aí estudando e avaliando e tendo informação objetiva sobre o assunto. Quem imaginaria uma coisa dessa? Acharam os ossos, o caixão, o ossuário, melhor dizendo, com os ossos de Caifás. Caifás, o sumo sacerdote. Uma obra em Jerusalém, em 1990, foi lá e achou uma caverna, foi lá, acharam e está o nome. E esse ossuário está em exposição, né, para a gente poder ter essa condição de observar um achado importante como esse. Detalhes, como é que era a crucificação, como é que a gente entende o que acontece com Jesus. Acharam do primeiro século o que é chamado de crucificado de Givat Hamitvar. Comprova o modo da crucificação, as pernas quebradas, como ela era exatamente feita nessa época pelos romanos. Corinto, tanta coisa interessante em Corinto. Aliás, a datação do Novo Testamento só foi possível porque da cronologia de Paulo, porque lá foi encontrado, na verdade não em Corinto, mas a referência, a ideia de Gálio, quando ele era procônsul da Caia, mencionado em Atos 18, eles encontraram o registro de quando é que ele foi procônsul. Ele foi procônsul um ano só, do ano 51 para o ano 52. E como Paulo encontra com ele, acharam o lugar onde eles se encontraram, o Bema, o lugar do julgamento. Então você tem a ideia exata quando Paulo teve ali, do ponto de vista da cronologia histórica. Isso está lá no Museu do Oráculo de Delfos, essa inscrição, que é comprovada, porque foi o ano que ele teve lá. E a coisa mais impressionante que acharam em Corinto foi uma menção a Erasto no chão da cidade. Erasto é mencionado em Atos 19, 22 e Romanos 16, ele era cooperador de Paulo, o administrador da cidade. Aparece lá no chão com o nome, para que a pessoa tenha oportunidade de ver nas ruínas de Corinto. Sérgio Paulo, primeiro líder político da história convertido à fé cristã, primeiro líder romano, no ano 46, na primeira viagem, quando Paulo chega em Chipre. Olha só a referência a ele, já é mais antiga, mas é importante ressaltar. E, para encerrar, só mencionar, nem dá, se a gente for falar sobre Massada aqui, a gente demora a vida toda, mais 6 meses, a coisa não será possível, mas a grande fortaleza, o Palácio de Herodes, com toda a construção, tem muita importância para a história do Novo Testamento do primeiro século, com tanto detalhamento, só para você ter uma ideia da grande visão. E se a gente fosse ainda ter possibilidade, só para falar dos restos do templo em Jerusalém, nós não sairíamos daqui hoje. Você pode ver os restos do Muro das Lamentações, muro externo, que ficava atrás do templo, que permanece aí do jeito que era na época de Jesus. Essa parte com pedras grandes é a parte da época romana. E em cima você vê que as pedras mudam, elas são menores, elas são do período posterior otomano, e a gente vai encontrar algo muito especial, e você vai entender por que os judeus estão aí o tempo todo, porque esse muro, essa parte do muro, na verdade ocidental, ficava atrás, próximo do lugar que era o Santo dos Santos. O fato do muro ter preservado, os judeus religiosos entendem que Deus não se esqueceu da gente, então tecnicamente é uma sinagoga em céu aberto, por isso o lugar é tão valioso e o pessoal vai lá para fazer preces e outras cerimônias religiosas. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a entender esse cenário e compreender que
o estudo da Bíblia, a compreensão adequada, passa por fatores objetivos, que a pesquisa técnica, especialmente cada vez mais sofisticada da arqueologia, pode nos fazer entender adequadamente o texto bíblico que ilumina, abençoa e edifica a nossa vida. Deus nos abençoe a todos.